Querido e eterno Deus, Pai de eterna e imensas misericórdia, te louvamos e te glorificamos e te agradecemos pelo Deus que o Senhor é, pelo poder que o Senhor tem, por todas as obras que o Senhor já fez, as que está fazendo e as que ainda vai fazer. Receba, Deus, nosso coração agradecido também por essa noite estarmos aqui mais uma vez para transmitir, meu Deus, essa live, Senhor, e que a tua bênção seja constantemente no lar, no meio da família dos teus servos. No nome de Jesus é tudo que nós te oramos e por fé já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, nós cumprimentamos todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Nesta sexta-feira, mais uma vez estamos aqui nesse gabinete para nós ministrar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. E nesta noite nós vamos dedicar esse tempo ao Senhor, acima de tudo, e depois à igreja, ao povo de Deus, por meio dessa transmissão. Queremos, nesse exato momento, adorar o Senhor na beleza da sua santidade e também, já de antemão, vamos ler um texto da palavra de Deus. Nós hoje vamos aqui abreviar algumas coisas. E antes disso, devo comunicar a todos os nossos amados irmãos que atenciosamente às sexta-feira estão de prontidão para ouvir a palavra de Deus, que hoje a transmissão será só apenas pelo Facebook, mas logo após a conclusão desta live nós vamos também postar também na plataforma do YouTube, para que assim os nossos irmãos tenham a liberdade de acessar e usufruir deste culto, porque uma live também é um culto de adoração ao nosso Deus. E nós não dependemos exclusivamente de estarmos em lugares apropriados para adorar o Senhor. Aonde quer que estejamos, a nossa crença, a nossa fé, o nosso coração está sempre disponível para nós darmos ao Senhor o nosso verdadeiro louvor. Convido a você para a leitura de um texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis capítulo 2, no versículo 15, 16 e também o versículo de número 17. Assim está escrito. Peço sua preciosa atenção para o que está escrito nesta passagem da Bíblia Sagrada. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. No verso 17 está escrito assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por esta palavra e vamos fazer mais uma oração de gratidão pela oportunidade que temos, graças a Deus, aí no Brasil, a liberdade de ainda lermos a palavra de Deus. E após essa leitura, nós vamos dedicar um momento do ofertório, do santo ofertório, para que todos os fiéis, santos e servos de Deus que queiram contribuir com esta obra que está, graças a Deus, até aqui de pé, e daqui para frente também vai continuar de pé, porque a igreja não é do pastor, a igreja não é do presbitério, também não é do diaconato. A igreja é do Senhor e é Ele quem cuida da sua igreja. Quer ser cuidado por Deus, seja a igreja do Senhor. Portanto, vamos fazer esta oração e em seguida nós estaremos permitindo um espaço para o momento ofertório em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus, Pai de bondade, te agradecemos por esta palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Pedimos em nome de Jesus a unção do Espírito, a sabedoria do Senhor para a interpretação da mesma
e para a transmissão da mesma. E também sobre os nossos irmãos, amigos que possam, ao longo dos dias, assistir essa live, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha falar profundamente ao coração de todos que possam ter acesso a esta live, Senhor. Que a tua bênção, meu Deus, seja continuamente na vida e na família daqueles que honram, que amam, que obedecem a tua palavra como regra de prática e fé. Senhor, faz assim também aqueles que vão contribuir com as ofertas, com os dízimos, que o Senhor não deixe faltar abundantemente no celeiro, na dispensa dos teus filhos. Repreenda o devorador, Senhor. Abre as portas de prosperidade, de multiplicação, pois a tua palavra diz que se tão somente deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, que te fala neste dia, aleluia, o Senhor está dizendo na sua palavra que todas estas bênçãos te acompanharão, ou acompanharão aqueles que obedecem a tua palavra. Portanto, Deus faz assim, pois tudo isso e muito mais nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, enquanto você prepara aí a sua contribuição para o Senhor nosso Deus, nós vamos repassar aqui alguns avisos, algumas orientações para os nossos irmãos antes da meditação da palavra do Senhor. Primeiro, dizer para os nossos irmãos que, graças a Deus, até aqui o Senhor dos Exércitos tem guardado as nossas vidas e a igreja do Senhor aqui na cidade de Santa Quitéria, Ceará, graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus. Até o momento, nossos irmãos estão todos com vida e com saúde. Nós não temos conhecimento de nenhum caso no momento que esteja, o que tenha atingido nossos irmãos no momento. Graças a Deus, com todas as famílias, tenho acompanhado isso de perto e todos estão bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus continue com as suas mãos estendidas sobre a família de todos os nossos amados irmãos para proteger, guardar debaixo das mãos do Senhor. Devo também comunicar à Santa Igreja que nós estamos aguardando mais um pouquinho. Tudo indica que nesses dias haverá flexibilidade e nós já estamos também caminhando também para a nossa reorganização do retorno da igreja aos nossos templos na cidade, no interior, e com a bênção do Senhor nós vamos voltar, como eu sempre disse aqui, mais forte, mais convicto, como foi o tema da mensagem sexta-feira passada, que as convicções, ela vem de resultados esses por meio da nossa fé. E nós temos convicções de que a igreja, ela está de pé, não é por mérito nosso, é por causa da grandeza, da misericórdia de Deus. E nesta confiança eu acredito que a igreja do Senhor, ela vai voltar com mais vigor, com mais ânimo, com mais força, com mais convicção de que o Senhor que guardou durante esses meses que já caminhamos para os 4 meses de pandemia, o Deus que guardou a igreja de adoecer, é o Deus que guardará a igreja também de enfraquecer, de perder o hábito de congregar. Oriente todos os nossos irmãos, especialmente as lideranças, os dirigentes de departamento e de congregação, e também os líderes familiares, os pais de família, as mães, que já vão trabalhando dentro do seu lar, preparando a sua família, para logo mais, em nome de Jesus, nós não darmos lugar ao fracasso, ao desânimo, muito menos darmos lugar à vontade do inimigo da obra, que a gente venha esmorecer, mas de cabeça erguida, de prontidão, para servir ao Senhor com alegria, como está escrito em um dos salmos. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Muito bem, antes da palavra aqui ainda, eu quero também complementar esse assunto, dizendo à igreja e aos obreiros que logo que a gente tiver qualquer informação da possibilidade de abrirmos as portas, todos os irmãos fiquem tranquilos que nós vamos fazer, se Deus quiser, uma maratona de informação e todos os membros estarão sabendo o dia, a hora que será o primeiro culto presencial. Na minha imaginação, espero daqui mais uma semana, no máximo, a gente possa estar com essa informação para a igreja do Senhor, tá? E eu quero também aqui nessa oportunidade fazer aqui um registro muito especial, tá? Dedicando uma mensagem de parabéns a duas pessoas muito especial para mim e para minha família. Em primeiro lugar, eu quero mandar os parabéns, a mensagem de parabéns ao meu amigo presbítero José Mota. Eu fui informado hoje que está de aniversário e eu quero parabenizar o presbítero José Mota ali no bairro dos Pereiros, congrega ali na congregação dos Pereiros. Que Deus te abençoe, meu companheiro, meu amigo José Mota, e que o Senhor continue lhe guardando juntamente com toda a sua família, dando a você muitos anos de vida e muita fé e muita boa vontade de servir ao Senhor. É o que eu lhe desejo nesta data tão preciosa. Também quero estender esta mensagem de parabéns a um grande amigo, não considero nem só um amigo, mas um irmão, e essa pessoa também que é tão especial para mim, tanto quanto para a minha família, que é o meu cunhado José Mauri. Não sei se ele está me assistindo agora, mas se tiver, manda aí uma informaçãozinha. Eu quero lhe parabenizar, companheiro, pelo amigo que você é. Nós nos conhecemos já aproximando aos 40 anos, tá? E desde que a gente se conhece, que a gente tem mantido uma amizade forte em nome de Jesus. E a distância que nos separa de onde você mora, em Acaraú, para Santa Quitéria, isso não faz diferença para mim. Dedicar nessa noite a minha mensagem de parabéns a você pelo seu aniversário, tá? Para aqui bem confidencialmente, numa live como essa, registrar aqui os seus 60 anos. E eu fico feliz porque você chegou a essa idade tão honrosa para o homem de bem, de caráter que você é. E eu louvo a Deus, Mauri, pela sua vida, e receba em meu nome, em nome da minha esposa, dos meus filhos, toda a nossa família, nosso abraço de parabéns. Gostaria muito de estar aí com você, ou você aqui conosco, mas devido a essa situação, uma data muito especial para uma grande festa, mas devido a esta pandemia, muitas coisas deixaram de acontecer, não só relacionadas ao seu aniversário, mas em muitas outras famílias, em muitas outras situações. Mas Deus te abençoe e multiplique seus anos de vida, é o que eu lhe desejo, em nome de Jesus. Receba meu abraço, o abraço deste amigo que você sabe que nós lhe consideramos e amamos no amor de Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde, juntamente com a sua esposa, a irmã Vera, o Nicolas e os demais filhos, demais da família, que a bênção de Deus permaneça sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Sem mais delongas, nós vamos para uma rápida meditação na palavra de Deus e também desejando a todos os nossos irmãos que aproveite bem esses momentos desta transmissão. Estava até aqui meditando em algo que eu ouvi hoje à tarde, a respeito de que essa passagem por esta situação em que o Brasil está passando, aliás, o mundo, é possível que muita gente venha a desestabilizar em todos os segmentos, seja ele empresarial, seja ele familiar, seja ele, enfim, tá? Financeiro e diversas coisas assim. Mas a questão da espiritualidade, ela não depende de crise, boa ou ruim, para você ser firme com o Senhor Jesus. Eu estava lembrando do que eu ouvi hoje, através de um companheiro, a respeito das horas difíceis que nós cristãos passamos e às vezes não é compreendido por muitos, porque somos igreja, porque somos servos de Deus. Às vezes, dado a certa circunstância, a gente queira imaginar que tenhamos o merecimento de viver na terra sem passar por luta, inclusive sem a afronta desta pandemia que tem afetado todos os segmentos desta nação e as demais, mas me faz lembrar o que está escrito na harpa cristã, no hino 515, quando a missionária,
autora deste louvor, escrevendo desse: se Cristo comigo vai, eu irei. Então, que nesta noite nossos irmãos possam até memorizar o número deste hino, 515, para quando você pensar em desanimar, lembre-se: se Cristo comigo vai, se Cristo contigo vai, se Cristo conosco está, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Também na harpa cristã, de número 394, também tem uma outra mensagem em forma de cântico, em forma de louvor, que diz que em sua mão arado já pôs, tá? Constante precisa ser. E Paulo, escrevendo, disse, numa das suas cartas, que devemos sermos firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, mas teremos uma recompensa do Senhor nosso Deus, tá? E a harpa, ainda para concluir aqui, no hino 126 também temos uma outra mensagem. Eu transmito a toda a igreja esses 3 louvores como uma base de sustentabilidade para a igreja nas horas difíceis, porque o louvor alegra a alma, que é a sede das emoções. E o hino 126 está de forma explícita, muito clara, não é? E é muito fortalecedor das nossas almas, quando diz: bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu mesmo que não via, e assim a sua fé não foi em vão. Medite nestas 3 mensagens por meio de canto da harpa cristã e se fortaleça em Cristo Jesus. Meus amados, nós vamos para a meditação daqui a alguns minutos na palavra de Deus. Sou só aqui repetir para os irmãos que acabaram agora de acionar. Nós estamos transmitindo ao vivo só pelo Facebook, devido ao imprevisto que ocorreu, mas logo após a live, daqui mais ou menos uns 30, 40 minutos, máximo uma hora, já estará à disposição também na plataforma do YouTube, para que todos os irmãos tenham a oportunidade de assistir, tá bom? Prepare seu coração e vamos meditar na palavra de Deus. Eu li hoje no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16 e o versículo 17, tomando por base o que está no versículo 17, que diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, assim diz o Senhor nosso Deus, tá? Dela não comereis, tá? Certamente se comer, certamente morrerás. Bom, deixa eu me repetir aqui: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu estava pensando ao decorrer desse dia sobre a importância da palavra de Deus. E uma coisa que me chama a atenção nesta noite, eu glorifico a Deus, é que nós vivemos num país que acredita na palavra de Deus, bem como na existência do Senhor nosso Deus. E é muito importante a gente transmitir uma palavra para pessoas que dão credibilidade à mesma. Principalmente pela razão de que a palavra hoje, de forma direta e indiretamente, está mais que caracterizada que ela é a palavra de Deus. Até existe uma certa crítica, e eu já ouvi isso por dezenas de vezes, espero que você também tenha feito essa observação, que às vezes alguém tenta dizer para a gente que em papel se escreve o que quer. E a bem da verdade, eu preciso ser muito fiel a esse assunto e devo dizer para todos que me ouvem que isso é uma verdade absoluta. Em papel se escreve o que quer. O que não dá para a gente conceituar é o entendimento de que a Bíblia é um papel escrito de qualquer jeito, como se escreve em qualquer outro papel o que se quer escrever. Muito pelo contrário, em papel se escreve o que quer, mas não se faz se cumprir o que escrito está em qualquer papel. Eis a diferença
da palavra de Deus, que é papel que foi escrito, mas tem o seu fiel cumprimento. Por exemplo, quantas pessoas estavam desapercebidas, isso tratando a nível não só nacional, mas mundial, mesmo com tantas vezes os profetas, os porta-voz da atualidade, os pastores, os ministros, os pregadores do Evangelho, quantas vezes anunciaram a respeito, certo, do cumprimento desta palavra para os últimos dias. E nós sabemos que hoje, qualquer uma pessoa mais leiga que seja relacionado à Bíblia, está percebendo que os acontecimentos estão denunciando, estão alertando, estão dizendo algo profundo, especialmente dizendo para todos que têm a percepção desses acontecimentos, dizendo que outras coisas vão acontecer, tá? Entre elas, eu devo dizer aqui com muita seriedade, dentro da minha crença, dentro das minhas convicções, baseado na minha fé há 36 anos em Cristo Jesus, dentro dos meus conhecimentos teológicos, dentro do meu conhecimento bíblico, dentro da minha experiência com Deus, da minha intimidade com o Espírito Santo, dentro da minha comunhão com o Senhor nosso Deus, eu devo dizer a todos que me ouvem nesta noite ou posterior a esta live que os acontecimentos também estão anunciando ou denunciando outras coisas que vão acontecer. E entre elas, devo salientar a todos que a Bíblia registra a respeito da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digamos que você me faça uma indagação assim: pastor Wilson, e a vinda de Jesus será uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu lhe respondo criteriosamente, dentro do contexto sagrado, dizendo para você que a vinda de Jesus não podemos afirmar categoricamente que vai ser uma coisa muito boa ou muito ruim, porque isso é condicional. A vinda de Jesus, para ser bom para alguém, é condicional a esse alguém ter um encontro com Jesus, deixar os seus pecados, os seus maus costumes e aceitar a Jesus e viver para Jesus baseado na fé que uma vez foi dada aos santos. Também a vinda de Jesus ocorre um risco muito grande de ser muito ruim para pessoas que tiveram as suas escolhas fora do padrão doutrinário da Bíblia Sagrada. Tratando disso, o tema desta palavra que eu quero transmitir nesta noite é muito simples, tá? O tema é o que está escrito. Preste atenção, o que está escrito e qual a intenção de Deus sobre o que está escrito. Preste atenção, por gentileza. O tema é o que está escrito e qual foi a intenção de Deus a respeito do que está escrito. Nós lemos no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. E no versículo 15, algo surpreendente, tremendo, quando o versículo diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha o que Deus fez a princípio para o homem. Fica muito simples, muito explícito a possibilidade de qualquer pessoa entender qual é a intenção de Deus relacionada ao que está escrito. Se o livro do Gênesis registra, está escrito a respeito de que Deus pegou o homem e colocou no jardim do Éden, está mais que claro. É óbvio que isso foi a melhor das intenções de Deus. Colocar o homem no lugar, sabe, digno, num lugar honroso. Pois segundo a Bíblia Sagrada, no jardim ali, tinha tudo quanto Adão precisaria para ser feliz. Inclusive, segundo a palavra, Adão também teria ali uma vida eterna. O homem não foi feito por Deus para morrer com 60, 70, 80, 90 anos, não.
E a pergunta que alguém possa me fazer é assim: por que o homem morre? O homem morre por causa das suas escolhas. Escolhas esta fora de padrão. Escolha esta fora da vontade divina. Malaquias capítulo 3, versículo 18 está escrito: então vereis outra vez a diferença do justo e do injusto, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Então, a diferença que houve de Adão até antes de ceder ao pecado, para após o pecado, foi muito grande. Além de Adão estar tendo a oportunidade de ter vida permanente, Adão tinha tudo, absolutamente tudo, gratuitamente dado por Deus, o Criador, sem lhe custar o menor sacrifício, o menor esforço. Mas o que acontece? A questão que a contrariedade que existe atualmente, ela existe desde o princípio. Quando o Senhor Deus começa esse diálogo, após colocar Adão no versículo 15 do capítulo 2 do Gênesis, colocar Adão no jardim para uma responsabilidade, o versículo diz: para lavrar a terra, tá? E o guardar. A partir de então, Deus começa a orientar a Adão, porque Deus sempre foi assim. E eu quero que você entenda a partir de agora que esta é a razão pela qual eu trouxe essa temática. O que está escrito e qual a intenção de Deus. A intenção de Deus nada mais é do que orientar a todos nós, pecadores, isto é, com clareza, o que é que Deus se agrada e o que é que Deus não se agrada. O que é que contribui para o bem do homem e da sua família e o que é que contribui para a ruína do homem e da sua família. Você que está me ouvindo agora, mesmo que não seja ainda convertido ao Evangelho, ou que já frequentou na igreja e está afastado, desistindo, desanimado, é muito fácil você entender a vontade de Deus para a sua vida. É muito fácil você compreender qual é o projeto divino para o seu futuro. No versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está dando para Adão. De toda árvore do jardim usufruirá, comerá, é teu, te pertence, eu estou te dando. Participe, tome posse, livremente, sem nem uma burocracia, sem nem uma dificuldade, sem nenhuma intervenção divina, tá? Mas no verso 16, Deus coloca limites sobre o homem. Inclusive eu faço uma colocação nesse verso 17, a respeito desse limite de Deus. Eu quero orientar você em nome de Jesus, nesta noite, que é bem melhor, incomparavelmente, grave esta palavra nesta noite, por gentileza, é bem melhor andar no limite de Deus do que na liberdade que o mundo oferece. Porque a questão não está no princípio, no começo da história, é no final de todas as coisas. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará perante o Senhor. Nessa vida aqui o homem tem um livre-arbítrio para discordar de Deus, para se levantar contra Deus, para achar que Deus não existe, para pecar voluntariamente. Agora, o que é que a Bíblia nos orienta? O que está escrito e qual é a intenção de Deus? A Bíblia diz isso em Eclesiástico: jovem, faz tudo quanto deseja o teu coração, sabendo de uma coisa, que Deus te levará a juízo. Então, esta palavra é para todos nós. Temos direitos.
de fazer o que bem a gente quiser. As escolhas são nossas. Só não devemos esquecer de um pequeno detalhe, que as escolhas são nossas, mas as consequências também. E as consequências são resultados das nossas escolhas, seja elas benéfica ou seja ela maléfica. E eu sei que você é inteligente, ao tanto capaz de escolher aquilo que vai lhe beneficiar na eternidade. No versículo 17 está escrito: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Veja se eu não tenho razão no que eu estou trazendo nessa temática. Tá? O que está escrito, memoriza esse tema nesta noite. O que está escrito e qual é a intenção de Deus. A intenção de Deus por meio da escrita é simplesmente passar a todos os seres humanos informações estas que pode servir para você ser um herdeiro dos céus. Informações essas que pode servir para você tirar o seu nome do livro das culpas, do livro da condenação, e permitir que seja escrito no livro da vida. Então assim diz o Senhor: mas da árvore da ciência, verso 17, do bem e do mal, dela não comerás. O Senhor complementa dizendo assim: porque no dia em que comer dela, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Interessante que quando o Senhor entrega esse recado para Adão, que se ausenta, pois a Bíblia diz que o Senhor diariamente, ao virar o sol, vinha visitá-lo, Adão e Eva, no jardim do Éden. E quando o Senhor se ausenta, Satanás se manifesta de forma corpórea numa serpente para trazer uma contradição ao que Deus tinha acabado de falar com Adão. Inclusive, demonstrando que o que está escrito e por que está escrito, ou qual a intenção de Deus. E como o diabo desde o princípio tem tentado contrariar a vontade de Deus para a sua vida, então, em forma de serpente, ele veio trazer contrariedade, dizendo para Eva que isso não era verdade. O que Deus falou não era bem assim. Pelo contrário, se eles comessem, eles seriam igual a Deus. E o que acontece é que Eva foi induzida e acabou desobedecendo a palavra que o Senhor tinha recentemente falado para Adão. E além de Eva comer do fruto proibido, ela ofertou para o seu esposo. Ele também, para a questão de não ser vigilante, não ser perseverante no que tinha acabado de ouvir da parte do Senhor, Adão cedeu e comeu do fruto proibido. Agora observe um detalhe interessante. A Bíblia diz que quando o Senhor volta ao jardim do Éden, em que Adão não estava presente no jardim, o Senhor clama. No versículo 9 do capítulo 3, o texto diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Interessante. Enquanto Adão estava obedecendo a palavra de Deus, Deus vinha ao jardim e encontrava visivelmente a Adão. E quando Adão desobedeceu, comendo o fruto proibido que a sua esposa lhe oferece, por intermédio do incentivo, da motivação da serpente, que era o diabo, a primeira coisa que Adão decidiu foi tentar fugir, se esconder da presença do Senhor. E como a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus justo, eu devo dizer para o senhor e para a senhora,
com certeza absoluta, Deus sabia aonde era que Adão estava e como estava. A questão é que na justiça de Deus, Ele não faz as coisas por metade. Inclusive, nós estamos acostumados a ouvir alguém falar sobre isso, de que aquilo que Deus sabe que o homem pode fazer, Ele não vai fazer. Ou seja, aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. E aquilo que o homem não pode fazer, mas precisa que seja feito, Deus faz por meio do milagre, através da nossa fé. E Deus sabia onde Adão estava, pois Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. Mas Ele perguntou a Adão: aonde tu estás? E Adão teve com a sua própria boca a obrigação de confessar para Deus aonde estava e como estava. E nessa noite, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, serva de Deus, eu não tenho essa competência, mas o Espírito Santo lhe pergunta, nesta pandemia em que nosso país e o nosso estado está passando, dia 20 completa 4 meses que as nossas igrejas estão de portas fechadas. Há quem diga que teremos uma perda significativa da membresia da igreja. Deixa eu dizer para você, em nome do Senhor Jesus, a igreja não vai perder uma pessoa sequer, porque quem é igreja sabe quem é Deus. Quem é igreja sabe que o Senhor conhece o seu coração. Quem é igreja sabe que não consegue fugir da presença do Senhor. Não adianta fugir, porque se subir aos céus, lá o Senhor está. E se descer ao abismo, também lá o Senhor te contempla. E a Bíblia vai dizer que não convém desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque para onde quer que o homem vá, o Senhor sabe, acompanha e sabe aonde é que ele está. E a pergunta que você poderia me fazer seria essa: pastor, e Deus não sabia onde estava Adão e Eva? Sabia. O que Deus queria provar para Adão, que ele cometeu a desobediência, ele teria que confessar diante do Senhor. E eu tomo por base o que a Bíblia nos orienta, dizendo que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É a palavra de Deus. Por isso que o tema desta noite é: o que está escrito e qual a intenção de Deus. A intenção de Deus é lhe orientar daquilo que é desagradável aos seus olhos, para você não cair no laço do diabo e perder a sua comunhão com o Senhor. Me faz lembrar o que está registrado no livro do Êxodo, relacionado aos 10 mandamentos do Senhor. E para que foi os mandamentos do Senhor? O mandamento de Deus é uma forma preventiva. É uma cartilha pela qual o homem, nós pecadores, podemos sermos orientados, ensinados e conduzidos, sabe, ao projeto de Deus, que é o maior. E o projeto de Deus não foi só apenas encerrado no Éden, que Adão estava e pecou. Quando Adão pecou, na perspectiva maligna, demoníaca, quem sabe o diabo fez uma festa, pensando que acabou tudo o que era projetado para o homem. Mas o que é que está escrito e qual é a intenção de Deus? O Senhor diz, brada certamente em alta voz, e o diabo sabe disso, ouviu isso e sabe disso, quando o Senhor disse que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Aqui não se trata de uma cabeça física, aqui se trata de poder. E foi da semente da mulher que nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo.
E quando Jesus estava na cruz do Calvário, momentos de agonia, momentos difíceis, pois Jesus encarava, viu face a face a morte se aproximando, mas quando Jesus dá o brado na cruz e respira a sua pregação, a sua mensagem, aleluia, o seu esclarecimento foi: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, e a obra que tu me deste, ela foi consumada, ela foi concluída. A partir de então, o véu do templo se rasgou-se de alto a baixo, e daí em diante, todo pecador tem direito de se arrepender e receber o perdão de Deus gratuitamente por meio de Jesus Cristo. É o que está escrito. E é a intenção de Deus. E os mandamentos do Senhor, quando está escrito, por exemplo, eu sou o Senhor teu Deus, no capítulo 20, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Sabe? Na mensagem do Senhor no Novo Testamento está escrito: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Isto é, sobre não é embaixo, sobre é por cima. Amarás o Senhor teu Deus acima de qualquer coisa. Você não deve amar mais a ninguém acima de Deus. É conveniente que você ame a sua família, que você ame o que você possui, o que Deus lhe deu. Você pode amar qualquer uma outra coisa, você não pode amar, aliás, não é nem que não pode, não deve amar acima do amor que você dedica ao seu Deus. Por quê? Porque está escrito, e qual foi a intenção de Deus? Lhe orientar que isso é prejudicial. Amar qualquer coisa acima de Deus. Tá? E esses mandamentos seguem-se, trazendo toda a orientação. Por exemplo, tem um deles que diz: não matarás, o outro diz: não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Mas por que não fazer assim? É o que está escrito. E qual foi a intenção de Deus? Orientar a todos nós que essas coisas prejudicam a qualquer ser humano para a eternidade. E nós sabemos que a eternidade é um direito de todas as criaturas. Isso não podemos refutar. A eternidade é um direito para todas as pessoas, seja ela quem for. Faça o que quiser fazer, pratique o que quiser praticar. Todas as pessoas têm por direito a eternidade. A diferença aqui, meus amados, é que existe eternidade sem Deus. Essa é a nossa preocupação. É que existe uma eternidade de sofrimento. É que existe uma eternidade de lamento. Mas a propósito, o Senhor Deus, através do que está escrito, e a sua intenção, a intenção de Deus foi lhe orientar que, enquanto é tempo, devemos buscar o Senhor, enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, capítulo 6, por exemplo, e no versículo 12 e verso 13, Paulo faz uma observação dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Paulo está falando de uma experiência profunda em que ele teve quando teve encontro com Jesus e decidiu a renunciar tudo que desagrada ao Senhor. Então Paulo teve um entendimento do que não compensa permitir que reine em nosso corpo o pecado. No versículo 13 ele diz também: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Paulo, escrevendo a carta também aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 em diante, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Meus amados, isso aqui é uma palavra, é instrução.
ensinamentos. Nós estamos ensinando a palavra de Deus. Então Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, verso 1 em diante, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diz o apóstolo Paulo. Mas em sequência ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia foi escrita exatamente para isso. Espero que você esteja me acompanhando, entendendo o meu raciocínio. A Bíblia foi escrita para que a gente tenha entendimento qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Inclusive, com todo respeito, eu não sou de desrespeitar ninguém, mas nós temos a percepção facilmente das pessoas que não lê a Bíblia, que não tem noção o que é que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que é que Deus sagrada, o que não sagrada, qual é o pecado maior ou menor, o que é pecado, o que não é. Não tem noção, tanto faz a vida assim mesmo que aleatória. Mas quando você começa a conhecer Deus através da Bíblia, você começa a ser despertado para entender o que é que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E o Espírito de revelação, nesta hora agora, nesse exato momento, está me dizendo que alguém está sendo tocado por esta palavra, porque o Espírito Santo está dizendo para você que você tem consciência, você tem entendimento, você tem conhecimento das Escrituras e você sabe o peso da responsabilidade de colocar sua vida no altar de Deus e aguardar na vontade do Senhor. Então Paulo disse: e não vos conformeis com este mundo. O mundo de pecado, a intenção é esta: é usufruir das obras da carne, é fazer tudo o que a carne oferece. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, verso 22, diz: mas agora libertado do pecado, feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha que coisa linda! Como as coisas estão se encaixando, não é? Nesse tema desta noite, quando diz essa temática, é escrito, né? O tema é o que está escrito e qual a intenção de Deus. A intenção de Deus, pelo que está escrito, é deixar você consciente de que existem dois caminhos. O caminho da vida eterna com Jesus, e o caminho da vida eterna sem Jesus. Então diz o apóstolo Paulo: mas agora libertado do pecado, feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Como se não bastasse, Paulo diz aí em Romanos capítulo 6 e versículo 23, porque o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Eu lhe pergunto: compensa, filho? Compensa você conhecer a verdade e viver uma vida de pecado, alienado ao pecado? Compensa você ter conhecimento das Escrituras e qual é a vontade de Deus para a sua vida e você não decidir nessa pandemia, aconteça o que acontecer? Diga isso para Jesus agora. O que lhe importa é escapar com vida e depois dessa pandemia você vai voltar para o templo, aonde você congrega. Procure o seu pastor, procure a sua liderança, procure o seu dirigente, procure a pessoa que por você é responsável. Se necessário for, faça uma reconciliação, toma uma decisão, toma uma atitude, caminha firme de cabeça erguida, como disse o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não permita que a frieza tenha direito, tenha espaço no seu coração. Não permita que o pecado lhe afaste da presença do Senhor. Não permita isso. Porque o que está escrito para a nossa santificação. Porque o que está escrito foi o próprio Deus querendo revelar os seus segredos a nós. A Bíblia diz que o segredo do Senhor está no Salmo. O segredo de Deus
é para os que o temem, e ele fará saber o seu conserto. Então Paulo diz assim, no verso 23 do capítulo 6 da carta aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, oh aleluia, que coisa linda, tá? É a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu sei, meu irmão, eu sei, meu amigo, eu sei que me escuta nesta noite ou daqui a uma semana, 2 semanas, tá? Que você possa acessar esta mensagem nesta live por meio do Facebook da igreja, do Instagram, ou também do YouTube, seja como for e quando for, você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que nos usa para esta palavra nos revelou recentemente que a mesma palavra está tocando o coração de alguém e está fazendo um efeito extraordinário. É por essa razão que eu acredito, e nesta semana eu disse para um companheiro, enquanto muitos estão pensando que a igreja vai à falência, que a igreja vai esfriar, que a igreja vai reduzir a sua frequência, eu estou crendo, porque a igreja não é feita por mãos humanas, por forças humanas, por pastores intelectuais ou não. A igreja ela é formada, ela é edificada, ela é santificada na palavra de Deus, e o Espírito do Senhor vai aonde nenhum pastor pode ir, e o Senhor fala com quem quer falar, e adentra em aonde quer entrar, porque para Deus não tem limite. Ele é o Senhor de todas as coisas, e a Bíblia diz, repito, que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele é Deus acima de todas as coisas. Portanto, memorize bem esta palavra e faça um esforço para que você seja alcançado pela graça de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela está escrito, tá? Ela está escrito que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém se orgulhe, ninguém se exalte. O que a Bíblia diz, que Deus olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer, mas todos estavam distanciados da glória de Deus. Tá? Então observem bem isto. O que a Bíblia nos ensina é isso, que ninguém merece. Mas a salvação não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se exalte. Mas a Bíblia também diz que a salvação é pela graça de Deus. E a graça de Deus é favor imerecido. Você não merece, como eu não mereço. Mas a graça é favor imerecido. Você não merece, mas você tem direito de ser alcançado pela graça de Deus. Pastor, é só isso? Não. A graça é a parte divina, tem a parte humana. E qual é a parte humana, pastor? Vamos repetir. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Se você tem esta fé, se você acredita em Deus, porque não lhe aconselho a ser uma pessoa que duvide de Deus, pois o que está escrito, tá? Foi escrito para revelar a todos nós qual é a intenção de Deus, a boa vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que esta palavra, por onde quer que ela seja ouvida, ela traga ao seu coração, sabe, um remorso de arrependimento, uma decisão de encarar a realidade, tá? E decidir a renunciar tudo por amor a Cristo Jesus, e você possa ter o direito da eternidade nos céus. Deus te abençoe, guarde esta palavra, viva esta palavra, seja fervoroso, seja cheio do Espírito Santo, volte após a pandemia para o templo, na cidade, no estado, no país que você reside, procure a igreja, se está afastado, se não congrega bem, se congrega pouco, se esforça, meu irmão, porque eu não tenho certeza se depois desta pandemia não será a vinda de Jesus, pois tudo indica que o que está acontecendo nada mais é do que a permissão de Deus para um alerta para a igreja do Senhor, que eu acredito que vai voltar mais forte, mais fervorosa, mais animada e mais renovada, porque não eu, mas a palavra de Deus que fortalece todos aqueles que se alimentam dela. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos aqui encerrar mais uma live, agradecendo a todos quantos ouviram com paciência, com prudência, com respeito, com amor. Que Deus lhe abençoe. Eu sei que você não parou um pouquinho aí para me ouvir, porque eu não tenho nada para lhe oferecer. Você ouviu Deus através da sua palavra, tá? Então toma uma decisão. Se nesta hora tem uma pessoa que deseja agora, já é crente, mas tem consciência que algo errado está acontecendo em sua vida e quer se reconciliar, eu lhe aconselho, reconcilie hoje e agora. Eu já vou orar por você.
Se tiver como você mandar aqui uma mensagem aqui para o nosso técnico Milton, mande. Se não tiver, no céu sabe tudo, Deus vê tudo. Então, onde você está, você pode se reconciliar. Procura a igreja para congregar, se aqui na nossa cidade nos procure, a nós, o outro pastor do ministério, não tem problema. Se você mora em outra cidade, procure alguém, mas se esforce, congregue e sirva ao Senhor. Se você nunca aceitou Jesus, aceite agora também. Eu já vou orar encerrando, tá? Por meio da oração, vou orar pelos enfermos, vou orar pelo Brasil, vou orar pelo Ceará, vou orar por Santa Quitéria, vou orar pelas autoridades, vou orar pela sua vida, crendo que o Senhor há de lhe abençoar grandemente. Você crê? Você decide? Então, aonde você está, decida, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus por meio da oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu tributo a Ti meu louvor de gratidão pelo privilégio, pela oportunidade de mais uma vez poder anunciar o que está escrito e qual é a intenção do Senhor para todos nós pecadores. Pai, em nome do Senhor Jesus, aonde esta palavra for ouvida, Senhor, que ela venha surtir efeito no coração, no íntimo, na alma de qualquer pessoa que venha ouvir, meu Deus, esta mensagem. Aqueles que estão afastados, que estão desanimados, que estão tomando decisão de desistir, aqueles que nunca aceitaram Jesus, aqueles que são admiradores, aonde esta palavra, meu Deus, for ouvida, Senhor. Que o Espírito Santo fale profundamente ao coração de todos. Agora, Pai, eu quero te orar, especialmente por aqueles que estão enfermos, por aquelas famílias que perderam seus entes queridos, por aquele casal que está vendo momentos conflitantes, de desespero, por aquele empresário que perdeu a sua empresa ou teve quedas financeiras. Senhor, tenha misericórdia do Senhor, venha a nossa força. Quero te pedir, meu Deus, pela situação brasileira, pelas autoridades, pelo presidente da República, pelos homens que governam esta nação, esse país, esse estado, esse município. Senhor, tenha misericórdia. Contempla do céu o estado do Ceará, contempla do céu a cidade de Santa Quitéria e abre as portas do céu. Meu Deus, as mãos divinas do Senhor sejam estendidas a partir desta noite e que neste país comece a haver uma mudança considerável, Senhor. Uma forma que todos percebam que as mãos do Senhor estão eliminando, tirando, limpando este país desta pandemia, Senhor. E que as famílias voltem a serem felizes. Meu Deus amado, e tenha um sentimento, meu Deus, de gratidão a Ti, Senhor, pelo livramento, meu Deus. Nessa pandemia, meu Deus, todos que escaparam, principalmente os que não foram infectados, Senhor, devem estar sempre em coração agradecido, porque somente o Senhor guardou e guardará as nossas vidas. Senhor, dá ao povo brasileiro entendimento, dá ao povo brasileiro arrependimento pelos pecados que afronta a santidade de Deus. Dá esta nação, meu Deus amado, entendimento que não conseguiríamos nunca afrontar Deus e não sermos punidos. Pois quando o homem se arrepende, ele alcança a misericórdia. Te peço em favor dos nossos irmãos que estão aniversariando, presbítero Zé Mota, teu servo, da graça, ajuda, guarda teu filho, também meu cunhado Zé Mauri, teu servo, meu Deus, nesta noite, nesta data tão importante, dá ao teu servo graça, abre as portas do céu, dando saúde, muitos anos de vida e resolvendo as suas causas, a qual com certeza está diante da tua presença, meu Deus. Pai, abençoa minha casa, minha esposa, meus filhos, nosso ministério, os obreiros, a igreja, os membros, os jovens, as crianças, nossos irmãos, as famílias que compõem esta igreja aqui em Santa Quitéria, Senhor. Que a tua bênção, meu Deus, que até aqui tem sido constante, diariamente, Senhor, tu sabe. Meu coração é fiel contigo, tu sabe o tamanho da minha gratidão por ver diariamente o teu cuidado sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a minha família. O Senhor não tem deixado faltar nada. Muito obrigado pelos teus servos que são fiéis, que são honestos, que são sinceros, que cooperam com esta obra, Senhor, diante de tantas obras que agora estamos reformando, todos os trabalhos que estamos fazendo, meu Deus, na área material, na área física dos templos. Muito obrigado, porque tem usado os meus amados irmãos com muita boa vontade de cooperar. Recompensa cada um dos fiéis da tua casa, não deixa faltar nada, multiplica e liberta aqueles que não são fiéis, pois a tua palavra diz que os teus olhos procuram os fiéis da terra para que esteja contigo, e o que anda no caminho reto, diz a tua palavra, esse te servirá.
Deus atende a minha oração. Abençoa o Hildo, que nesses 4 meses, incansavelmente, em todas as lives que está presente, Senhor. Meu Deus, entra a liderança, entra o departamento, entra a pessoa para pregar, para dirigir, mas ele sempre está aqui organizando, meu Deus, todos os dias. Recompensa teu servo, abre as portas e resolve tudo aquilo que ele não pode resolver. Pai, em nome de Jesus, nos dá hoje uma linda noite de paz, sono reparador para todos quantos precisam, Pai. Que o Espírito de paz reine em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família, em todas as nações do mundo e prepara nós para a vinda de Jesus. Tudo isso, meu Deus, e muito mais, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado por nos assistir. Antes de eu fazer a impetração da bênção apostólica, sexta-feira próxima, quero, meu Deus, estaremos aqui de volta, quem sabe, talvez com a última live ou não, ou até, quem sabe, nem esteja mais aqui na live, talvez esteja até no tempo. Estamos aguardando as decisões das autoridades e a gente repassará isso para toda a igreja como sem falta. Todos os irmãos fiquem tranquilos que na hora que a gente tiver uma informação das decisões, a gente vai informar todos os irmãos o que devemos fazer, tá? Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça imensa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o cuidado do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e com eles permaneçam hoje e para todos sempre. Quantos crê, diga amém onde você está. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Um abraço e a paz do Senhor para todos e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.